Olá, bem-vindo a mais um Falar Açores. Hoje temos 3 convidados aqui em estúdio, mas já há um que sobressai. Tem apenas 9 anos, é das Lajes, aqui da Ilha Terceira, é o Ismael Leonardo e, embora de tenra idade, parece que já coleciona prémios com a flauta transversal. E com o Ismael tem também o pai, o Márcio Leonardo, e também o professor, o Rodrigo Santos Lima. Obrigada aos 3 por estarem cá. Vou começar aqui pelo pai, Márcio Leonardo. Como é ter este pequeno músico em casa? Muito boa tarde, obrigado pelo vosso convite. Pois é gratificante, não é? Um miúdo da idade, ele na realidade ter esta aptidão para a música, não é? Dá muito trabalho, não é? É bom o facto de poder contar com o professor que ele tem, porque realmente é uma mais-valia. Nos dias de hoje há situações em que, pronto, fazemos esta parte da música uma parte mais lúdica, mas dá muito trabalho, ao contrário que as pessoas às vezes possam pensar, porque trás está muito trabalho. É cada vez mais um assunto sério. Exatamente, exatamente. E pronto, e eu acho que quando é levado a sério, há aptidões naturais que acabam depois por sobressair quando há trabalho, não é? E é o que tem acontecido, não é? É gratificante, não é? Como disse, agora dá trabalho, mas depois nós vemos os resultados. Mas este gosto pela música já vem do pai também. Sim. Só que o pai começou um bocadinho mais tarde. Sim, é verdade. Há uns aninhos atrás, não é? Estudei no Conservatório Regional da Angra do Heroísmo. Foi dos primeiros? Sim, havia lá, a flauta transversal ainda era uma coisa assim recente na ilha, e recordo-me até ter uma professora ucraniana que depois teve que regressar ao seu país por motivos familiares, e na altura o professor Carlos Medeiros, de flauta de bis, ele não tinha pronto, no seu currículo universitário na altura, acho que precisava de uma formação qualquer para poder dar aulas de flauta transversal. E eu fiquei sem professor, e na altura, ok, vamos aqui tentar ver se vale a pena, fizemos uma pequena audição, ele achou que sim, e tive os primeiros 4 anos de flauta transversal na altura. Pronto, tive 2 anos de piano, e depois pronto, aquilo, na altura depois eram outros tempos também, não é? Depois acabei por não ter assim aquele incentivo de seguir que ao fim e ao cabo é o que eu costumo dizer, a gente às vezes nestas coisas a gente empresta um bocadinho de consciência, porque às vezes crianças às vezes é aquela coisa, não tem tanto aquela ideia de que, ok, isto pode ser bom, mas eu tenho que me aplicar. Então, há ali alguém a guiar, não é? Exatamente. Foi o que fez também com o Ismael. Sim, ao fim e ao cabo foi aquilo que aconteceu. O Ismael, quando começou no ensino primário, pronto, na escola primária, pronto, procurei saber o que é que a escola tinha a nível de ensino artístico para que pudesse realmente enquadrá-lo num instrumento e a ter aquilo que eles chamam de experimentação musical, para a idade dele. E, na realidade, pronto, tive esta conversa com ele que haviam 3 instrumentos que eventualmente eu podia ajudá-lo e dar algum apoio, nada a nível profissional, porque aí estaria o professor para complementar, como é lógico, e para fazer todo este trabalho mais profissional, que é mesmo assim. Seria a guitarra, o teclado, ou então a flauta, que tinha algumas noções, não é? Agora não me peçam para tocar, porque provavelmente não ia sair nada de jeito. De qualquer forma, na altura eu disse-lhe, pronto, e ele inicialmente ele disse-me, olha, eu gostava da flauta transversal, e eu pensei, pá, aquilo é difícil tirar som no início e tal, ele era muito novinho, eu pensei, pá, se calhar, mas pronto, não disse nada. E assim foi, e depois acabou por acontecer que ele fez uma prova, depois na altura não havia vaga, mas no entretanto depois acabou por existir uma vaga, ele entrou e ele começou a gostar e pronto, e desde aí até então, ou seja, vão fazer 4 anos, não é, que ele está já a concluir o 4º ano de iniciação, pronto. Tem sido cada vez um crescente maior. Ó Ismael, porquê que tu escolheste a flauta? Olha, porque o meu pai já tocava numa banda, que a gente tem uma associação, a gente é cristãos, e nessa banda eu já tocava vários instrumentos, e depois começou pelo gosto. Eu também, na nossa igreja, eu também gostava de tocar com os instrumentos, interagir com os instrumentos, e depois comecei a gostar. Mas não é difícil para as tuas mãos? Ainda por cima, porque já começaste há 4 anos, tocar assim na flauta transversal? Às vezes é um pouco mais difícil, porque temos de estar sempre assim, não podemos estar a cambar a flauta. Depois é aqueles problemas adicionais. Adicionais, muito bem. Olha, como é que vocês conheceram aqui o professor? Obviamente já conheciam cá da ilha, mas este professor tem acompanhado desde o início aqui o Ismael. Olá, Sr. Professor. Olá. Não é questão de haver alunos favoritos ou não, mas o Ismael tem 9 anos, já ganhou, e daqui a bocadinho já vamos falar destes 4 prémios.
sente que com ele tem de fazer um trabalho um pouco diferente daquele que faz com outros miúdos da idade dele? Por vezes tem de adaptar. Aproveito para agradecer o convite e a oportunidade que nos está dando, no sentido também de fazer a divulgação do ensino artístico através de um bom exemplo, que acho que é um bom exemplo para todos, especialmente para a minha classe de flauta, mas sobretudo para todas as classes envolvidas na escola. É um facto, o Ismael teve uma evolução, não digo muito acentuada, mas muito organizada em termos de disciplina de trabalho e os resultados que vinha obtendo em termos de aula acabou por despertar esse tipo de interesse em dar um passo. Às vezes a gente diz que é um passo maior que a perna e tentar fazer com ele um tipo de trabalho um pouco mais exigente. Ou seja, ele tem às vezes cargas de estudo e de trabalho já de níveis superiores, do ensino básico, por exemplo. Está num nível um pouco acima daquele que realmente é o dele, teoricamente, que é da iniciação. Mas vamos testando, vamos tentando vendo quais são as respostas dos miúdos. Os miúdos são todos diferentes. Ele tem uma coisa muito boa que é a memória. Ele praticamente toca tudo de memória. Qualquer tipo de exercício que é feito na aula, ele aprende com muita facilidade e depois é facilmente adaptado a outro tipo de esquemas que a gente queira fazer com ele. Portanto, é um aluno que se evidencia pelo trabalho, sobretudo, pela organização de trabalho, disciplina e pela resiliência. Ele é um miúdo que aguenta bem as cargas de trabalho e é nesse sentido que depois consegue bons resultados. Perguntava há pouco, vocês já se conheciam? Já conhecia o professor? A gente conheceu-se na escola, quando o Ismael começou. Portanto, depois com este acompanhamento, o professor quase que passa a ser também um elemento da família, não é? Sim. Há uma proximidade aqui maior. Sim. Ao fim e ao cabo é uma coisa que o professor, noutra situação, também já frisou em entrevista, que é um efeito que ele fala como se fosse um triângulo, em que são 3 vértices que estão devidamente alinhados, ou seja, esta relação que nós mantemos, pronto, tanto ele como eu, nós consideramos muito importante. Ele como professor acha uma mais-valia e seria um exemplo, talvez, digo eu, a seguir, porque dá resultado, que é, ou seja, tudo o que o professor faz com ele, eu depois vou para casa e no tempo em que o Ismael tira para ensaiar, não é, para trabalhar, para estudar, nós temos um método em que, pronto, muitas vezes faço pequenas gravações, mando para o professor para ele perceber, olha, ele está a fazer desta forma, o professor responde, ok, mas se fizer daquela vai mais direito, ou é melhor, ou assim vai surtir mais efeito. E nós, ou seja, basicamente, pronto, ele tem 2 aulas por semana, não é 45 minutos cada uma, não dá é muito pouco para nós podermos limar certas arestas e ajustar certas coisas que depois eu, pouquíssimo conhecimento que eu tenho da música, mas tenho uma noção do que ele está a fazer e passando o professor depois limar as arestas ou seja, acaba por ter o efeito de as aulas depois serem mais produtivas. Já agora para o professor, não acha que, tendo em conta o efeito que a música tem nas crianças, não seria vantajoso haver mais já algum tempo para as aulas de educação musical na escola? Eu penso que sim, não é bem a minha área, não sei propriamente quantas horas têm semanais as turmas de educação musical, mas por vezes não damos o real valor à música nesse sentido. Pensamos sempre que a música é um lazer, é um ATL, é um divertimento, mas a música pode ter efeitos que se calhar muita gente desconhece. Ele evidencia, por exemplo, que é o desenvolvimento da memória, e há muitas coisas que se pode aprender através da música. Por vezes não valorizamos tanto cá no nosso país. A disciplina também. Disciplina, organização, capacidade de trabalho, o trabalho conjunto, por vezes também. A garra também é preciso ter, não desistir logo. Quem toca em orquestra está habituado. Eu costumo dizer que a música é a língua universal. A gente pode tocar música com qualquer pessoa de qualquer país e entendemos-nos perfeitamente. Eu em tempos trabalhei na base com os americanos e sentia uma diferença muito grande entre a maneira com que eles viam a música e nós os portugueses. Eles davam uma importância muito grande à música. Até tinham frases referidas nos seus programas de concertos dos grandes compositores, evidenciando exatamente essa grande importância que a música tem no desenvolvimento cognitivo de qualquer pessoa, sobretudo das crianças. Ismael, o que é que tu sentes quando estás a tocar? Porquê é que tu te continuas a dedicar a algo que tira tanto do teu tempo, que não te permite fazer outras coisas que se calhar gostarias de fazer? Porquê é que continuas a insistir na música?
Porque olha que quando eu comecei, eu pensei, pô, se eu ensaiar mais tempo, posso ir mais além. Então, se eu posso ir mais além... Onde é que tu queres chegar? Tens assim pensado o que é que gostarias de fazer no futuro, na música? Se não tivesse mais algum que me puxasse pela vida, eu escolhi a flauta. A flauta. E como é que foi a primeira participação num concurso? Como é que deram esse passo? Porque é um passo muito grande. A ideia inicial nem era, claro, quando entramos num concurso sabemos que há prémios para serem atribuídos e que pronto, também não, os gastos são de certa forma elevados, não íamos propriamente a passeio. Só que a ideia inicial era sobretudo perceber o nível em que as crianças estavam nesse determinado concurso, foi em Passos Brandão, todas as condições que estavam inerentes ao concurso, mais ou menos própria avaliar escola, a concorrência. Exatamente. Para que depois no futuro, também felizmente já tive ex-alunas que prosseguiram os estudos da flauta. A Lona Rocha, não é? Lona Rocha, por exemplo, uma delas, que está na Suíça neste momento. E eu, como professor, eu preocupo muito em saber como é que estão os níveis atuais do instrumento e que se a gente viver só aqui nesta cápsula, digamos assim, que é a nossa ilha, não temos acesso àquilo que os outros têm, a nível de professores no estrangeiro, etc. E eu gosto de frequentar formações, gosto de assistir às aulas lá fora no continente e sobretudo ver a evolução que tem havido na flauta transversal. No país tem sido bastante acentuada. Então foi neste sentido que falei com o pai do Ismael, tendo em conta o percurso que ele estava a ter e os resultados que vinha tendo na sala de aula, e pensei, olha, se calhar é uma oportunidade interessante dele participar num concurso e ver mais ou menos como é que ele se desenrasca. Eu lembro perfeitamente de certos pormenores que foram acontecendo e o pai ia-me transmitindo que o Ismael estava mais nervoso com o habitual. E eu lembro o Ismael tinha quantos anos quando foi esse primeiro? Foi o ano passado, tinhas 9, tinhas 8, tinha 8 anos. E eu lembro perfeitamente de eu deixar lá na sala sozinho. Portanto, foi um prémio, foi no continente? Foi no continente. Que, diga-me lá, na Zona Norte. O nome do que prémio que foi? Concurso? Foi Passos Prémio, Passos Brandão. E pronto, e naquela altura da preparação para o concurso, que estão todos ali a tentar fazer o melhor possível, pronto, o Ismael ficou lá na sala sozinho à espera do seu ensaio. Que é um concurso internacional. Podem entrar qualquer tipo de candidatos. Ele ficou sozinho e pronto, eu arrisquei que ele tivesse o seu espaço, para que depois pudesse fazer o melhor possível. Fez o seu ensaio, portou-se bastante bem, trouxe um prémio, ficou em terceiro lugar nesse concurso e pronto, e a partir daí... E ficaste a gostar. Mas o que é que tu achaste quando te perguntaram se gostarias de participar no primeiro prémio, no primeiro concurso? Ficaste um bocadinho assustado? Fiquei um pouco assustado, já que aquilo era tudo ao vivo, aquilo era um pouco difícil de assistir à primeira. Tinha de ser a primeira, depois tinha 3 vídeos à nossa frente, dava mais pressão. E depois seguiram-se outros concursos, já num modelo diferente. Um modelo que agora é bastante usual, desde a quarentena, que se abriu uma série de concursos a nível internacional. Qualquer tipo de concurso presencial hoje em dia tem uma pré-seleção a nível de vídeo, depois selecionam aqueles que realmente percebem que têm a potência para ir pessoalmente prestar provas. No caso dele, são cerca de 10 a 12 categorias. Ele é inserido numa determinada categoria, tentei ir contar a idade dele, e escolhemos 3, sim, aleatórios. E pronto, e devo confessar que os resultados foram até melhores do que aquilo que a gente podia imaginar ao início, porque íamos na tentativa outra vez de perceber como é que estamos e se calhar sermos avaliados também por outras pessoas, para que depois tenhamos uma ideia de a que nível que a gente está, porque nunca sabemos o futuro deles, não é? O Ismael está aqui com uma flauta, mas amanhã pode ser arquiteto, ou engenheiro, ou médico, ou seja lá o que for, ninguém sabe, e eu também, ele sabe que eu não falo isso com ele, nem falo com nenhum aluno meu. Ou seja, que eles quiserem seguir. Depois quiserem seguir, eu tenho de cumprir o meu trabalho e tenho que fazer aquilo que está planeado, com qualquer um. Portanto, ele depois esses 3 outros prémios foram à distância, não é? Porque, entretanto, o Ismael teve um voto de louvor na Assembleia Municipal da Praia da Vitória, mas pouco depois recebeu mais um resultado e, entretanto, recebeu mais outro. Enquanto nós tentávamos marcar esta entrevista, porque, entretanto, o Ismael ficou doente,
iam sempre sendo resultados e todos bons. Que prémios então é que foram esses? Para a gente perceber também. O primeiro prémio a nível internacional, nesse formato de vídeo que ele ganhou, foi o Classical Music Stars, que é na Polónia, em Varsóvia. Ficou com o primeiro prémio. Depois seguiu-se o de Londres, London Classical International Music, em que ele ficou em primeiro também. E faltava o de Viena, queríamos fazer 3 em 3. Foi por pouco, ele ficou em segundo, sem atribuição do primeiro. Foi por pouco, mas mesmo assim conseguiu outra vez ser na categoria dele o mais classificado. Ficaste aborrecido não teres conseguido o primeiro prémio? Não, o meu pai diz-me se não tem atribuição do primeiro lugar é como se fosse um primeiro, só que não é bem primeiro. O pai é que sabe. Olha, tu não é só como o professor disse, o trabalho que é feito com o professor, depois já há um trabalho também muito exigente em casa. São 2 horas todos os dias, mais ou menos. 1 hora tipo de manhã e 1 hora à noite ou 1 hora à tarde. E é preciso os pais lá em casa te lembrarem e insistirem um bocadinho contigo, ou tu sozinho já disse, está na hora de treinar? Eu às vezes me lembro, chego a casa, já que é dias de escola, faço os TPCs da escola, tomo banho e dali a pouco vou ensaiar. E aos fins de semana também. E as férias? Não tens férias? Não tens férias de flauta? E quais são assim, tens já compositores preferidos, ou não? Ainda não. Não. E normalmente ele toca são temas de compositores estrangeiros, não é? Que repertório é que tens escolhido para ele? Ele tem feito um repertório muito variado. A gente, por norma, temos 2 manuais que eu costumo seguir, é a minha política de trabalho, em que tem uma seleção variada de peças. São manuais que estão estruturados para a iniciação, em que eles adquirem as bases essenciais da flauta para que depois possam fazer o curso básico. E tem uma série de compositores. Ele neste momento está a tocar uma peça de circo, que é muito interessante, que vai começar agora a trabalhar durante as férias. Já gravou, para a temporada de concursos que estamos a planear este ano, gravou uma peça de um compositor impressionista, Debussy, e depois vai fazer a Siciliana, que ele em off falou, que era uma peça que gostava de tocar, que é de Fauré, que é um compositor romântico. E pronto, e assim também tem uma abordagem em vários estilos, para que depois a gente também possa agrupar e mandar para alguns concursos, a ver se o trabalho que temos vindo a fazer se continua a render ou se temos que insistir ainda mais, de maneira que dê mais frutos. Para este ano, em quantos concursos é que ainda pretendem concorrer? Temos vindo a tentar fazer uma pesquisa no sentido de selecionar outra vez mais 3. Não é? Costuma ser o número que a gente define, que é o 3. Tem lá 4 ou 5 que se calhar são interessantes, depois vamos ver, tendo em conta o júri e as características do próprio concurso. Ele como toca tudo de memória e ele ainda é muito novo, por norma eu, durante as audições do período, vou preparando uma peça a cada período e ele grava logo, no sentido de depois agrupar as 3. O que acontece é que às vezes há concursos que não querem as peças separadas, querem as peças todas juntas. E aí torna-se mais difícil para ele trabalhar 3 peças de memória e gravar de maneira que tenha um rendimento como eu pretendo, torna-se mais difícil. Então, às vezes, tentamos escolher um concurso que seja mais acessível para ele, no sentido de ele poder individualizar as peças, gravar esta, aquela, a outra e depois juntar, de maneira que dê os tais 7 minutos que pedem nas classes dele e enviarmos. Olha, eu não te vou pedir para agrupares nada. Vou pedir que toques um tema para nós, pode ser?
Muito bem. Obrigada, Ismael. Que tema foi este? Eu conheço, mas não sei o nome. É o Ler o Negro. Ok. Muito bem. Quem é mais exigente? O pai ou o professor? A resposta foi rápida. O ano passado, o pianista do continente, Artur Pizarro, veio cá à terceira e ele dizia-nos em entrevista que, por vezes, quando as crianças estão a aprender um instrumento, há quem lhes dê um instrumento de menor valor, de menor qualidade, porque estão ainda a começar. Mas que isso é uma desvantagem, porque depois a criança percebe que poderia estar a dar o seu melhor e não dá. Este é também um investimento. Os pais têm feito esse investimento num bom instrumento que acompanhe também a progressão dele. Sim, sim. Sim. Aliás, até porque falámos sobre isso e o feedback do professor, não é? Porque também está habituado a avaliar isso, que seria um bom investimento, até porque faz toda a diferença quando eles até têm alguma aptidão, ter um instrumento que realmente faça jus a isso para que os ajude também a desenvolver. Isso também é uma parte muito importante. E dá mais vontade até. Sim, sim. Para eles também. Sim, exatamente. Mas para além desse investimento, há também um comprometimento de tempo, não é? As agendas hoje em dia já são muito apertadas, com os pais a ir para todo ao lado, as crianças com muitas atividades também, os dias passam a correr e este é um compromisso que vocês também não podem descurar. Fazem muitos sacrifícios. Sim, nós somos 5, não é? Lá em casa, e diferentes idades, e por vezes não é fácil de gerir, não é? Só que lá está, como disse bem, é uma questão de compromisso. Quando nós queremos algo e achamos que vai ser benéfico, pronto, temos que fazer um compromisso, fazemos um compromisso uns com os outros e gerimos o tempo de forma a que haja sempre um tempo para aquele fim, neste caso para ele ensaiar, não é? Para estudar, para trabalhar a parte da flauta. Pronto, é como disse, às vezes já começa a haver mais aquela forma de ele próprio decidir ir, porque percebe que é importante, mas pronto, como é lógico também ajuda nesse sentido e já está a chegar a uma forma que, de forma mais, ao fim e ao cabo, por força dele, não é? Da vontade dele, ele vai e faz porque percebe que é uma responsabilidade e que tem que fazer e está a evoluir nessa parte. Não é? Só que é uma parte que, ao fim e ao cabo, os pais também têm que ter esse compromisso, senão não funciona. O professor Rodrigo Lima, há quantos anos é que dá aulas de flauta? Mais de 10. Não é assim muito, mas já é um bocado. Tem passado muitos miúdos pelas suas aulas? Tem passado muita gente. É um instrumento cada vez mais apetecível ou não? Atualmente, sim. Eu lembro perfeitamente que deve ter sido dos primeiros a entrar nos bailes de carnaval de tocar uma flauta. Antes de mim, nas filarmónicas havia uma ou outra. Normalmente as mulheres, talvez? Sim, também. É um facto. Hoje em dia, praticamente todas as bandas têm flautas transversais, os bailes de carnaval, tunos, grupos nas igrejas, tudo utiliza este instrumento porque é um instrumento bastante versátil, adaptável e que tem um som muito bonito e que as pessoas acabam por se interessar. Já a afinação não é fácil por causa do lábio. Nenhum instrumento é fácil. Os de cordas são muito mais difíceis. A problemática deste realmente é o ar. É a forma com que se respira, a forma com que se gera o ar, porque é um instrumento que gasta mais ar. É um instrumento que produz o som tendo em conta o ar que entra e o ar que sai. Ao contrário dos instrumentos, por exemplo, do vocal, por vezes olhamos para os instrumentos grandes e pensamos aquilo deve ser cansativo, o ar, etc. Mas quando sopramos, o ar é todo aproveitado pelo instrumento. Este não. Este, como sopramos nesta zona do orifício, ou seja, o som é produzido pelo ar que entra e o ar que sai. É uma espécie de um vórtice que se cria aqui, uma tempestade, digamos assim, que forma este som. É preciso respirar bem, não é, Ismael? Respirar bem e saber gerir o ar. Lábios preparados. Nada de comer antes de tocar? Eu, a nível profissional, tenho as minhas ideias, os meus costumes. Diga lá, então, o que é que costuma fazer, Sr. Há algumas que se dizem, não é? Cada vez vou-me adaptando mais às situações, mas há coisas que eu não faço. Por exemplo, sei lá, posso comentar, não tem problema. Sumo de laranja, não gosto de beber, porque deixa aquela sensação estranha na garganta. Fazer a barba tem de fazer com dias de antecedência, tendo em conta a sensibilidade que a gente tem no encostar o instrumento. Uma coisa é ter aqui os pelos, outra coisa é não ter. Por exemplo, no dia não gosto de fazer, tenho que fazer sempre um dia antes. Picantes, nem pensar. Uma série de
de situações que eu, em dia de concerto, não faço. Ismael, também já tens assim algumas coisas que não faças antes de tocar? Ou não? A barba não é pergunta. A barba ela não faz. A barba não é preciso. Ela às vezes já gosta de provar uns pequenos, não é, Ismael? Gosta de provar uns pequenos, mas não pode ser antes de tocar flauta. E tem muitos alunos neste momento? Tem cerca de 15 alunos, e é mais ou menos o número que é preciso para completar um horário. Ao longo dos 10 anos, felizmente tive sempre horários completos, muitas vezes muitos anos com lista de espera. Hoje temos 2 professores a trabalhar na EBI da Breia da Vitória, que também alivia este cenário. Depois também se tornava complicado no sentido de os miúdos estarem em lista de espera, os pais quererem ter uma oportunidade de que os miúdos estudassem e não havia, por vezes. Neste sentido as coisas estão muito mais facilitadas porque agora somos 2. Mas tem tido bastantes ao longo dos 10 anos e alguns, pronto, não por minha influência. Volto a dizer que eu nunca influenciei nenhum aluno, porque também tenho consciência das dificuldades que vivemos, sobretudo cá na ilha, nos Açores, para quem quer um dia voltar. Eu tive sorte que voltei numa altura benéfica, neste sentido de vir formar uma classe, que era aquilo que eu gostava, ter a minha classe de flauta. Mas hoje em dia, tendo em conta o nível do país, que eu tenho perfeita noção disso mesmo, se estivermos a trabalhar, por exemplo, com um miúdo que mostre algumas valências e que tem alguma qualidade como o Ismael tem e que tem mostrado, é como digo, se este for o caminho, tem de ser em alto voo, e para isso temos de trabalhar muito. E depois temos aquela questão que, em termos de condições, não nos podemos comparar àquilo que se passa em Portugal continental, porque não temos acesso a metade daquilo que eles têm, e temos que combater isto com muita entrega, muito trabalho. O que é que seria mais urgente em termos de condições? Em termos de condições, sobretudo melhorar tudo aquilo que envolve, neste caso, um ensino artístico, não é? Mas é aquela problemática que vivemos, quer dizer, a cultura, a educação. Por vezes vemos no desporto grandes investimentos, e eu tenho a ideia de que cá na ilha e nos Açores que se investe bastante no desporto, mas se calhar em termos de resultados a nível profissional, se formos a ver, e comparando com aquilo que se passa, se calhar na área da cultura e da educação, não é comparável. No caso da escola, o que é que gostaria o que é que falta assim na escola que facilitasse esta parte do ensino, da interpretação dos instrumentos? Na nossa escola em concreto, as salas estarem adaptadas a este tipo de ensino, que pudéssemos ter uma noção mais clara do que é que fazemos dentro de uma sala de aula, todos os acessórios inerentes aos instrumentos terem condições de trabalho, etc. Há uma série de pormenores que seriam agradáveis de serem resolvidos, no sentido da gente depois ter outras condições de trabalho e aparecerem outros exemplos, como o Ismael. É óbvio que a gente pode olhar para ele, mas com estas condições aparecem. Pois aparecem, mas pouca gente sabe o trabalho que está por trás destes resultados. É um trabalho de casa, um trabalho contínuo entre parceria, não é? Parceria. Pais e professores fora das aulas, há aulas particulares em casa, gravações feitas em salas como deve de ser. Quer dizer, ainda tens que apanhar o professor em casa. E por vezes não é fácil, não é, Ismael? Não é? Já tiveste algumas experiências das boas. E quando ficas doente, o professor deixa que cures assim, sem tocar, ou mesmo assim não? Eu fico feliz. Há pouco tempo tive varicela e o professor dispensa-me do teste. Aí é que tu tens umas fériasinhas. Professor. Como é que tu te sentes, sendo ainda tão jovem e já com estes prémios internacionais? Olha, sinto que tenho de continuar para evoluir. Os teus amigos dizem-te alguma coisa quando sabem quem os prémios? Às vezes dão-me os parabéns. Também tem um que também está, que chama-se Eduardo, que também está perto de me passar à frente. Ui! Quantos mais melhor, não é? Já aquela competição boa, que vais querer puxar ainda mais por ti, e vocês continuam a ser amigos, obviamente. Sim, claro. Então tu pensas que daqui a uns anos poderias realmente tocar flauta em vários palcos à volta do mundo? Tocar com grandes orquestras? O que é que gostarias? Sim. E aqui na ilha, gostarias de tocar em alguma filarmónica, em algum bailinho?
Não? Gostas de, agora como Orquestras. Com orquestra, muito bem. Vamos tocar mais um tema? Queres tocar mais um tema para nós? Mas não me lembro. Pergunta aí ao professor o que é que ele acha. Agora de repente não sei o que é que ele possa fazer. Acho que ele não tem assim nada preparado, no sentido de estar assim muito seguro. Podes tocar só um trechozinho, não precisas tocar completo. Pode ser um trecho mais pequenino. Lembras-te de algum? Hipopótamo? Já não tocas há muito tempo? Trapézios. Isso aí é perigoso. Lembras-te do hipopótamo? Não. Então toca aí um bocadinho para ver como é que sai. Se não quiseres tocar Já não tudo, tocas há tanto tempo? Tocas só um bocadinho para a gente. Essa já tocou há medo, nunca mais tocamos isto. Por isso eu não sei se ele está com a memória. Vamos ver a memória dele se está boa. Então, vamos descansar, obrigada. Muito bem. O pai sabe tocar vários instrumentos, mas não acompanha o filho em casa. Pois é, assim, na altura, como disse, estive no conservatório, apanhei umas noções mais ou menos. Tive 2 anos no piano, também era muito novinho na altura, quando começou a parte do piano. A flauta também, acabei por não seguir. E pronto, é uma particularidade que o Ismael herdou, se é que se pode assim dizer, que é o ouvido, ou seja, eu apanhava muito ouvido e decorava muito. E aquela facilidade de ouvir uma música em qualquer lugar que estivesse a passar e de perceber as notas e quais eram os acordes e de tocar, ao fim e ao cabo foi aquilo que também me deu alguma base e conhecimento. Não é? Ou seja, há coisas que eu até brinco e pronto, e acompanho com ele na guitarra, porque eu toco guitarra e com a flauta, dá, mas nada assim muito a público, que é para as pessoas também não próprio, porque é assim, é um gosto também que eu sempre tive pela música, é verdade, ainda hoje. Tenho pena de, na realidade, não ter seguido uma carreira, se é que se pode assim dizer, ou o ensino, o estudo, o conservatório, tê-lo feito até ao fim, porque comecei a frequentar o quinto grau na altura de formação musical, mas depois não terminei e depois, pronto, com 14 anos na altura, a coisa ficou por aí. Aqui o professor Rodrigo quer deixar alguma mensagem lá para casa a alguns pais que estejam indecisos se devem ou não colocar os filhos ainda pequenos a aprender música. Porque às vezes a gente acha que a partir de uma certa idade é que se deve colocar as crianças a aprender. Mas talvez mais cedo também é bom, não é? Sim, também é bom. Porque cá, infelizmente, ou ainda não temos aquela escola ou aquele ensino virado para os bebés, digamos assim, começarem desde muito cedo. Sei que no continente já existe, por cá não tenho conhecimento. Não sei se há. No caso do ensino artístico, a partir dos 6 anos, que é na altura em que eles entram para a pré, não é? Para a primeira classe. Aí sim eles já podem iniciar o ensino da música. Agora, o ensino artístico é um ensino um pouco mais sério, mais aprofundado. O conselho que dou a todos os pais é que a música traz grandes benefícios às crianças, mas que também tenham sempre a consciência de que se for no ensino artístico tem que ser uma coisa a sério e tem que ser uma coisa levada tal e qual como na escola. No ensino regular, eu costumo dizer que as minhas aulas são tão importantes como a matemática. Eu nunca sei se o miúdo vai querer flauta, se vai querer matemática. Eu até costumo dizer, eu também não queria matemática e tive que ir a ter até o 12º. Eu queria a música e sempre quis música. E à partida, quando recebo um aluno num ensino destes, que é um ensino que não é obrigatório, é porque há algum interesse. Se há algum interesse, então devemos remar todos para o mesmo lado. E se houver uma alegação que seja transparente, frontal, direta e sobretudo de muita responsabilidade, claro que nem todos vão atingir os níveis mais elevados, e temos consciência disso. Mas se fizermos um trabalho sério, de certeza que os bons resultados aparecem sempre. E é neste sentido que eu também posso deixar o apelo, que é: tragam as crianças ao ensino artístico, escolham o instrumento que mais gostem, mas sobretudo que tenham a responsabilidade depois de os acompanhar tal e qual como no ensino regular, porque é um ensino que é muito sério. Não sei se o pai quer dizer algo a terminar. Pois, olha,
resta-me agradecer esta oportunidade, não é? E realmente expressar que na realidade, pronto, estou feliz com o facto de ter o professor Rodrigo na vida do Ismael, porque para mim sempre foi muito importante música, não é? Como já falei, e para os meus filhos também. E hoje em dia no ensino às vezes é difícil arranjar aquela pessoa que se preocupa, porque há o agente de fazer porque faz e há o agente de fazer preocupados quando quer o melhor para aquela pessoa. Neste caso é muito bom sentir que há alguém que quer o melhor para o meu filho, principalmente nesta área que eu tanto gosto e ele também. E então pronto, expressar que realmente é com muito agrado e com muito contentamento que nós mantemos esta ligação e temos visto os frutos e que seja sempre assim. Ismael, que conselho é que tu deixas a outros jovens como tu, outros jovenzinhos, que também gostam de música, mas que podem estar indecisos ou nem sempre têm aquela garra que tu tens? O que é que tu podes dizer para ajudá-los, para eles ficarem ali incentivados? Olha, o que eu podia dizer é que Devem treinar muito, praticar, não é? devem treinar muito para chegar a um nível mais poderoso e assim podem conquistar prémios. Ao professor Rodrigo, muito obrigada pelo Obrigado, trabalho que está a fazer com estes jovens. Ao pai que representa a família, também um agradecimento por este exemplo de perseverança, de compromisso pelo filho e obviamente ao Ismael, muitos parabéns. Obrigada. Que o teu exemplo chegue também a outras pessoas, a outras famílias, a outras casas e esperemos também que continuar a ver o teu sucesso e quiçá nesses palcos internacionais, tal como tu desejas. Estivemos assim à conversa com o Ismael Leonardo, também com o pai Márcio Leonardo, o professor Rodrigo Santos Lima, isto porque o Ismael é um pequeno grande artista, 9 anos e já 4 prémios com a flauta transversal. Até à próxima.